eu vou dar início ao que eu resolvi chamar de musculação explicada, onde eu compilei mais ou menos 30 artigos, 2 livros e vou utilizar alguns trechos aí do Paulo Musi para poder exemplificar, colocar com mais clareza aquilo que os artigos estão passando. Claro que eu não vou destrinchar todos, né? Eu estou trazendo só o essencial, a nata, para que você consiga compreender aí os fundamentos da musculação e como funciona a cabeça de um profissional da área. Então vamos iniciar aí o mini curso Musculação Explicada. Eu trago aqui 3 artigos, né, as imagens de 3 artigos, onde há a verificação da amplitude de movimento na musculação. Então, eu trago esse artigo de 2012, onde eles avaliaram 40 homens de 20 a 25 anos realizando o trabalho na rosca Scott, onde metade dos homens realizavam com amplitude parcial e a outra metade realizava de forma completa. O que eles conseguiram identificar? Que aqueles que utilizam a amplitude completa do movimento têm mais hipertrofia e mais força. Esse estudo durou 10 semanas e eu trago, além desse, né, que eu estou apontando, que é o primeiro aqui ao lado das descrições, tem mais 2 aqui embaixo para quem tiver curiosidade para saber um pouco mais sobre o assunto. Mas essencialmente é unânime essa questão da amplitude de movimento. E por isso eu trago aqui um trecho, né, do Paulo Musi, onde em uma palestra com o Patrick Tuor sobre o SST, ele fala justamente sobre essa questão. Range of movement, ou seja, amplitude de movimento. Sempre amplitude de movimento é amplitude de movimento de trabalho do músculo. Você nunca vai trabalhar encurtado, você sempre vai usar o músculo na sua amplitude total. Isso pra gente isso é fundamental. E aí eu faço um parênteses meu aqui da experiência que eu tenho observando os caras treinando. Aquele músculo que você vê bonito, completo, que vai da inserção à origem de uma forma homogênea, ele é porque o cara trabalha sempre na maior amplitude. Você vê aquele cara que faz a contração bem curtinha, é sempre aquele bíceps escondidinho que está mais perto da axila do que do cotovelo. Tanto que todo mundo admira aquele cara que tem aquele bíceps gigantesco que chega na fossa cubital. Larry Scott, 1965. Por que ganhou o nome a cadeirinha de bíceps Scott? Porque ele fazia no comprimento total. E como é que era o bíceps do Larry? Na hora que ele parava aqui assim, era aquela coisa que ia até o cotovelo. Bom, então deu para ficar claro. Outra coisa que tem como base no treinamento é a consciência corporal. Então também trago aqui 3 artigos e vou falar essencialmente desse que está ao lado das descrições. O estudo é de 2018, onde eles avaliaram 30 homens de 18 a 35 anos e verificaram o que era melhor, o movimento pensando simplesmente no movimento e a realização do movimento pensando na contração do músculo. O estudo durou também 10 semanas e eles notaram que quando você concentra a execução do movimento forçando, né, pensando justamente no músculo, na contração muscular, houve uma diferença significativa de trabalho. Então o bíceps ele teve um ganho para quem teve o foco interno, que eles chamam assim nesse estudo, foco externo e foco interno. A princípio você tem aqueles que movimentam a carga, que o estímulo é dado simplesmente para vamos, faz movimento, levante a carga, alguma coisa desse tipo. E o outro para que você contraia pensando na musculatura. Então é aquele esmaga, que é justamente o squeeze que eles utilizam no estudo. Enfim, a consciência corporal e amplitude de movimento. Essas são as 2 bases que eu estou trazendo até agora. E eu vou trazer um trecho novamente do professor Paulo Musi no quadro da Max Titânio, onde ele explica justamente essa questão. Quando você treina e você não faz uma amplitude correta ou faz uma amplitude excessiva porque você está deixando o peso cair, sabe? Ah, madeira! Bah! E solta de uma vez na articulação. É como se você desse uma estilingada no seu tendão e o músculo ele relaxa naquele segundo. Tá? Do mesmo jeito que quando você sobe com esse impulso, você está usando o impulso, você não está usando o músculo. E aí vai sobrar força aqui em cima, por exemplo, no treino de bíceps. O que vai acontecer quando sobra força aqui? Você vai ter um tranco brusco a hora que o peso voltar a segurar. Isso tem 2 implicações. Primeiro, o aumento do risco de lesão, que você está dando carga abrupta no tendão e na transição miotendina. E segundo, que você está perdendo eficiência do seu exercício. O exercício, se você estiver fazendo rápido ou se você estiver fazendo alguma coisa para facilitar a realização, você está fazendo errado. Você tem que controlar o movimento, você tem que concentrar aquele movimento no músculo. Bom, espero que tenha ficado claro. Outra coisa em relação às adaptações que a gente tem no treino de força. A princípio, todo mundo chega muito afoito por resultado, inclusive as pessoas que são destreinadas, que
tiveram um período fora da academia e decidem voltar. Então, as adaptações neurais, elas ocorrem primeiro. Então, você não vai conseguir ver aquele aumento de massa corporal exponencial, porque da mesma forma que você não engorda do dia para a noite, você também não padece do dia para a noite, você não vai ficar forte, não vai ter aquela adaptação do dia para a noite. É tudo um processo. Claro que tem aquelas pessoas que respondem mais rápido, então eu trago 2 artigos, né? Um, na verdade, é um livro, onde tem a citação deles falando sobre as adaptações neurais, e um estudo de 2007, onde eles conseguiram notar, após 20 dias de treinamento, um aumento da área de secção transversa, ou seja, um aumento de hipertrofia. Então tem pessoas mais responsivas e tem pessoas menos responsivas ao treino. Claro que esse estudo, particularmente, eles utilizaram indivíduos sem experiência no TF, mas muito provavelmente com algum condicionamento, porque eles suportaram 3 sessões semanais com uma carga muito alta. Eles iam a 7 repetições máximas com 2 minutos de intervalo, e não é uma carga adequada quando a gente está trabalhando com indivíduos iniciantes. Mas, se você for muito responsivo, mesmo com as diretrizes que o colégio americano direciona, você vai ter respostas aí a um certo período, né? Então, basicamente, cheguem com calma na academia. Não vai ser do dia para a noite, e é bom que seja assim, porque tudo que a gente consegue com muita facilidade a gente não valoriza. Então tem aqui o livro Fundamentos do Treinamento, que eu recomendo a todo profissional, e o estudo de Sainz, que a gente também pode falar sobre ele mais profundamente em uma oportunidade futura. Basicamente aqui eu elenquei as adaptações que ocorrem no músculo e na pessoa que está realizando o treinamento de força. Então a gente tem o aumento no recrutamento muscular agonista. O que é isso? É a contração. Se eu quero fazer rosca direta, eu estou realmente recrutando o bíceps. Então ali tem um aumento das fibras musculares sendo inervadas. Então elas vão me ajudar a fazer aquele movimento com muito mais precisão do que aquele indivíduo que estava destreinado ou que nunca teve que realizar aquele movimento daquela forma. A redução dos mecanismos inibitórios, o OTG, que é quando ocorre uma tensão extrema no músculo, quando você está contraindo ele a ponto de não aguentar mais, ocorre um mecanismo de proteção onde o antagonista toma a frente e o agonista relaxa. Então é tudo um mecanismo para que não ocorra nenhum dano miotendíneo ou muscular. E o fuso muscular faz o efeito contrário. Quando o músculo está alongando demais, ocorre uma contração involuntária para que evite o estiramento. Claro que nem sempre funciona, mas é um mecanismo aí que a gente tem em relação a esse tipo de carga. Melhora na coordenação intermuscular, que quando eu realizo, vou dar o exemplo novamente do rosca direta, o tríceps não me atrapalha. Então basicamente é isso. Como eles são antagonistas, teoricamente um tem que relaxar para que o outro consiga realizar o movimento. Então essa coordenação ela também vai melhorando conforme a gente vai treinando. E o aumento da frequência de impulsos, tempo e padrão de descargas durante as contrações. Aí eu trago esse estudo de 2009, onde eles conseguiram comparar os indivíduos não treinados com atletas, e eles notaram que os atletas eles apresentam maior ativação neuromuscular diante do mesmo estímulo relativizado. Então, basicamente, a gente tem um controle muscular conforme a gente vai treinando de maneira muito mais acentuada. Dando um exemplo mais fácil, assim, uma analogia. Eu tenho 3 funcionários para carregar um armário. Aí eu começo a treinar, agora eu já não tenho mais 3 funcionários, eu tenho 6 funcionários. Então, imagina isso, eu vou começando a treinar e aí eu vou aumentando o número de funcionários para carregar o armário. É uma analogia aqui meio tosca, mas eu acho que me fiz entender. Ainda sobre esse caso, os estudos também apontam para diferenças no recrutamento das fibras. Então, Jenkins, em 2017, comparou 2 protocolos de treinamento, onde a gente tinha homens, adultos de 19 a 35 anos, e um grupo treinou com 80% de 1RM, ou seja, com uma alta carga, uma alta intensidade. E o segundo grupo treinou com 30% desse 1RM, relativo, baixa intensidade. Ambos os grupos foram até a falha. Então, eles consideravam a falha realmente a impossibilidade da realização do movimento, 3 vezes por semana durante 6 semanas. Os resultados eles demonstraram as adaptações neurais superiores para aqueles que treinaram com protocolo de alta intensidade. O que isso leva a crer?
que quando a gente utiliza altas cargas, a descarga neural acontece muito mais fortemente. Então, basicamente, eu tenho que carregar um piano durante um curto espaço de tempo, mas eu preciso de muita força. E aí eu tenho a imagem aqui no canto inferior direito, onde você consegue notar o número de fibras de 20 RM, 15 RM, 10 RM e assim por diante. E outro dado interessante desse estudo é que para hipertrofia muscular não houve diferença nos protocolos. Então o artigo ele sugere, esse e outros, que cargas mais leves ou mais pesadas, desde que realizadas até a falha, promovem resultados semelhantes em relação à hipertrofia. Mas o uso da carga alta faz com que o recrutamento das fibras aconteça de forma sincronizada. Tanto que a gente consegue ver nessa imagem do gráfico 2 no canto inferior direito. Então, todos os estudos estão corroborando para aquilo. Então, se eu quero treinar potência, altas cargas, longe da fadiga, força máxima no caso, Então, longe da fadiga, cargas altas. Se eu quero treinar justamente para hipertrofia, eu posso variar os estímulos, desde que treinando até a falha. Isso de acordo com esse e outros estudos. Claro que a falha é um mecanismo que a gente usa com inteligência, a gente não pode fazer isso todo sempre para o resto da vida. A segurança para os iniciantes e destreinados, que principalmente agora após pandemia vão chegar afoitos na academia para poder reaver aquele condicionamento que tinham, ou que achavam que tinham. Então, nas fases iniciais de treinamento para hipertrofia, a gente tem que seguir uma ordem cronológica para que realmente ocorram as adaptações de forma segura. Então, a princípio, a gente tem aqui a aprendizagem do gesto motor, depois as adaptações neurais e teciduais básicas, porque se você for ver em média, a parte tendínea ela demora o dobro de tempo da muscular para poder estar pronta para o impacto novamente. Então, por mais que a sua cabeça esteja pronta para fazer um supinão com 100 quilos, talvez o seu tendão não esteja pronto para isso. E é aí que acontece o maior número de lesões. Então, muita atenção nessa volta para a academia. E para você que é iniciante que está vendo agora esse mini curso, também fique atento a isso. Não tenha pressa, não se compare com outros, se compare apenas consigo mesmo, porque a melhora constante ela é muito melhor do que aquela melhora abrupta que de repente você despenca com tudo por não ter uma rotina bem estabelecida. E o terceiro é o desenvolvimento da massa muscular, claro, nesse caso pensando na hipertrofia. Aqui eu trago um trecho da conversa com especialistas que tem ali ao lado esquerdo o Tibana e do lado direito o De Salles, onde eles falam justamente isso. Então, vamos dar início aqui. Mas aí a gente vai para a segunda dica. Dá pra gente concordar então que a primeira coisa que o sujeito tem que fazer, se ele vai começar a treinar ou se ele vai abordar um tipo de treinamento novo, é a forma, é o jeito que ele vai fazer? Então, primeira coisa, técnica é o que você vai se concentrar. Você tem técnica tanto para realizar a questão da musculação no que o objetivo é a hipertrofia, quanto na realização de trabalhos. O seu treino, ele é um treino, eu não gosto de falar treino funcional porque todo treino é funcional, Não existe treino disfuncional. É isso aí. E aqui eu trago alguns dados, sobre o treinamento inicial. Então muita gente também chega lá na academia louca para treinar muito, e nem sempre o muito colabora para aquele objetivo. Então aqui tem a comparação entre séries únicas e séries múltiplas. Estudos 2 de 2005, 1 de 2004. Os resultados, eles, em resumo, sugerem que para iniciantes as séries únicas, elas proporcionam um resultado significativo. Então, você não pode chegar na academia querendo treinar com o seu amiguinho que já está lá há 1 ano, há 6 meses que seja. Você precisa gradualmente aumentar o seu volume de trabalho. E isso um bom profissional vai saber fazer, vai saber conduzir. Então, não cheguem desesperados. É como eu disse anteriormente, não tem resultado rápido. A academia é um processo, a musculação é um processo. Em relação ao aquecimento, tem aqui um artigo de 2018, que é da onde eu tirei essas informações, falando sobre justamente a parte inicial do treino. O aquecimento ele pode ser feito de forma geral, na bicicleta ou esteira. Particularmente eu prefiro que os alunos realizem no exercício inicial, desde que esse seja multiarticular. Então, você vai fazer um treino de pernas, aquece no agachamento com uma carga baixa, 1 ou 2 séries de 12 a 15 repetições, com aproximadamente 50% da carga máxima, é o que os autores indicam. A frequência semanal de sessões para um aluno iniciante também costuma ser de 2 a 3 cada agrupamento muscular.
Outros estudos que também corroboram para essa ideia vêm do Colégio Americano de Medicina Desportiva, onde eles falam que para indivíduos naturais, o indicado é que você estimule ao mínimo 2 vezes na semana cada agrupamento para que ocorram as adaptações necessárias. Quando o indivíduo é iniciante, a gente pode fazer em dias alternados e modificar o formato do treino dele, que eu vou apresentar um pouquinho mais à frente. Para evitar a fadiga muscular, essa alternância possibilita que o indivíduo tenha uma coordenação maior, porque ele está longe da fadiga, e que ele consiga ter ali o aproveitamento do exercício de forma integral. Então a gente pode dar um exemplo aqui, onde a pessoa começa com exercício de peitoral, um de quadríceps, um de dorsal, vai para outro de perna, gastrocnêmio, deltoide e isquiotibiais. Então essa alternância de segmento possibilita com que o aluno tenha as adaptações e não sofra tanto com a dor muscular de início tardio ou sinta realmente a fadiga durante o treino por não estar habituado com esse tipo de estímulo. O planejamento ele pode constar de um único programa que ele envolve todos os grupos musculares repetidos 3 vezes na semana, que é o treino full body, treino de corpo todo, ou dividido em programa A e B, onde você pode possibilitar uma variabilidade do estímulo e uma maior motivação. Mas, alunos do céu, não fiquem entediados com o treino. O treino ele não é para ser um parque de diversão, onde você todo dia se diverte com uma peripécia. Então, tenha constância e entenda que se a sua diversão está acima do seu objetivo, do seu resultado, a academia talvez não seja um local muito adequado. Então, tenha noção que para que ocorram as adaptações é necessário constância. Então, mesmo que vocês queiram uma maior motivação, vocês podem se adaptar a isso também, entendeu? Não seja uma criança mimada que quer tudo da sua forma. O aprendizado motor ele é o objetivo principal nas primeiras sessões, não tenta colocar a carroça na frente dos bois. Dessa forma, o treinamento ele pode ser feito com cargas mais leves, sem falha concêntrica. Não é gritar na academia, não é falar bodybuilding que vai fazer você se tornar um monstro. Então, tenha consciência que nem todos têm essa necessidade de... Às vezes é muito mais ego do que funcionalidade na academia. E isso a gente precisa evitar como profissional da área e você como praticante que tem aí uma consciência sobre isso. Trago aqui um estudo um pouco mais antigo, de 1993, onde nas graduações de Educação Física com certeza apareceu, que fala sobre a aprendizagem motora. Nesse experimento, eles verificaram as repetições de tarefas motoras com execução randômica, ou seja, aleatória, e as execuções consecutivas da mesma tarefa. O que houve? Houve uma melhor aprendizagem, uma retenção da informação para aqueles que fizeram as tarefas de forma randômica. Uma sugestão, uma dica que pode ser dada é a alteração semanal do treino, mas não é uma alteração completa. Por exemplo, eu treino o full body de uma forma, começo com peito e termino com gastrocnêmios. Eu posso fazer o inverso, eu posso começar pelo gastrocnêmio e terminar no peito, porque eu estou longe da falha, eu estou precisando que o aluno entenda o movimento, ele conheça os exercícios. Então é interessante fazer essas modificações justamente para que ele aprenda. Musculação não é simplesmente o desgaste físico, é também o cognitivo. Então, Lee, de 2011, também traz um conceito, que dá pra gente levar dessa forma. De forma geral, a prática aleatória ela parece superior, porque conduz um esforço cognitivo maior durante a prática. Após 4 a 6 semanas, a gente altera esse formato de treino. Claro que às vezes é possível ir além desse tempo, isso aqui é uma média. Mas existem estudos também falando com até 8, 9 semanas consecutivas. Então não se apegue muito a isso, veja a resposta do seu aluno, veja a resposta do seu corpo. Não é simplesmente, estou cansado desse treino, é verificar realmente a melhora. Agora, se você não tem ferramentas para analisar isso, use o espelho. O seu espelho é um amigo, então você tem que notar as melhoras, mesmo que sutis, porque você convive consigo, às vezes você não nota. Começa a reparar dia após dia se ocorre a mudança, entendeu? Então não tenha pressa, mas também não fique acomodado em relação a isso. 8 semanas é o que eu costumo usar quando eu faço os treinos dos meus alunos. Então fica aí uma sugestão de 4 a 6 semanas para você alterar o seu formato de treino. Um estudo de 2019, esse muito recente e muito interessante, fala sobre a quantidade de estímulos para hipertrofia muscular.
Eles realizaram um estudo com 28 homens treinados durante 10 semanas. Todos treinaram com faixa de repetição de 8 a 12, com 90 segundos de descanso. É um treino mais ou menos comum nas academias. Um grupo deu 2 estímulos por grupamento muscular e o outro grupo estimulou 3 vezes o seu grupamento. Vamos colocar isso aqui de uma forma mais fácil para você compreender. Segunda, quarta e sexta, um dos grupos treinou 4 séries de inferior e superior na mesma sessão. Então a gente tem aqui, segunda-feira, um espaço na terça, quarta-feira, espaço na quinta, sexta-feira novamente. Eles treinaram o full body. Então eles colocaram como total, mas é o full body. Então eles treinaram os mesmos exercícios, o volume ficou idêntico, porque você pode ver, o grupo que treinou 4 vezes na semana, ele treinou split, que é separado. Então, na segunda, o grupo treinou perna, que é a parte inferior. Na terça, treinou a parte superior. Na quarta, descansou. Quinta, treinou a parte inferior. Sexta, a parte superior. Volume igual, idêntico. Um grupo descansou mais, o grupo que estimulou, o grupo estimulou 3 vezes o grupamento muscular, descansou mais. O grupo que treinou 4 vezes na semana estimulou igual, só que apenas 2 vezes por grupamento muscular. Entendeu? O que teve no resultado? O grupo que treinou separado, treinou 4 vezes separando superior de inferior, conseguiu resultados maiores de hipertrofia e de força. Não que você não consiga ter bons resultados treinando full body menos vezes na semana, apesar de estimular o grupamento mais vezes. Então olha que coisa engraçada, É um paradoxo. Você treina menos vezes, só que você estimula mais. E isso não teve um resultado maior do que aquele que treinou mais vezes na semana, porém estimulou menos vezes o grupamento muscular. Olha que coisa interessante de você notar. Basicamente, você tem que adequar, o profissional da área tem que adequar a rotina de treino com a rotina de vida do seu aluno. Então, se você tem 3 vezes na semana a oportunidade de treinar, o full body é uma opção. Porque você não vai treinar ABC, treinando na segunda peito e bíceps, na quarta costas e tríceps e na sexta treinar perna. Porque você vai estar estimulando uma vez na semana cada agrupamento muscular, não é o adequado. Então, um bom profissional ou uma pessoa que já tem ali um domínio das variáveis, ela pode se adaptar à rotina. E isso é o que é interessante trazer nesse estudo. Então, nem sempre o mais realmente é mais. E aqui eu trago a importância da periodização, que é justamente aquilo que eu falo de alternância dos estímulos e verificação do progresso do aluno em relação a tudo. Você pode fazer isso, é um pouquinho complicado, e é por isso que os profissionais da área estão aqui, justamente para ter um planejamento e para poder verificar a carga total, o volume de trabalho e todas as variáveis que a gente pode adaptar para um progresso do aluno. Então, um estudo de 2003 aponta que acontece uma superioridade no treino periodizado para composição corporal e para força máxima. Uma meta-análise de 2005 mostrou também uma superioridade nesse sentido, que o treino periodizado com o monitoramento das variáveis e a adaptação do estímulo para que ocorra aquela dose e resposta também foi favorável para o treino periodizado. Claro que o treino não periodizado ele pode te trazer alguma melhora, mas também foi estudado que isso dura entre 4 e 5 meses. Então, aquele aluno iniciante, ele pode não treinar periodizado, entendeu? Ele vai ter uma resposta. Muito provavelmente ele consiga uma resposta aguda, porque quanto menos treinado, mais treinável você é. Isso aí o Jonato Prestes fala muito. Então, tenha atenção, porque o que é bom também dura pouco. Você não vai ter esse aumento exponencial da sua musculatura, da sua força, todo sempre, entendeu? Então, esteja ciente que a melhora ela ocorre de maneira gradual e ela tem um período estipulado, cientificamente aqui, de resposta. Então, não tenha pressa e tenha consciência daquilo que você está fazendo. Busque um bom profissional da área e se adeque aos estímulos. Na verdade, os estímulos têm que se adequar a você e depois o contrário. E aqui adiante eu trago uma entrevista
do Paulo Musi, um trecho, né, da entrevista do Paulo Musi para Brasil Fitness, onde me motivou. Eu ouvi essa entrevista há muito tempo atrás e desde que eu a ouvi, eu senti vontade de fazer algo nesse sentido, porque é uma pessoa que eu admiro e que tem uma didática muito boa, então é por isso que eu trago para vocês aqui. Se vocês acompanharam até esse momento, eu espero que vocês aproveitem, já tá chegando ao final. Por que a gente faz isso? E aí é uma frase que meu pai falou para mim sentado no meu consultório, quando eu perguntei para ele, porque ele falava para mim que estava tudo errado, né, e que eu podia fazer melhor, né? E eu cheguei para ele e falei, pô, pai, mas isso daqui você olha o quê? O que você está vendo aqui? Né? A gente estava tendo uma das nossas argumentações, né, as nossas contra-argumentações. Ele falava assim, o que eu estou vendo é orgulho. E é difícil falar disso. Eu também estou me emocionando já duas, eu já emocionei aqui hoje. É difícil falar disso porque assim, ele falou isso e ele falou assim, filho, a gente queria para ser melhor que a gente. Então assim, ele partiu de um ponto onde ele sabia de todo o esforço dele, ele sabia toda a dificuldade, ele reconhecia tudo que eu fazia, mas ele ainda conseguia olhar para mim e falar, você pode ser melhor. Isso é difícil. É você olhar para alguém que você admira na vida e para você é símbolo de sucesso, porque quem que é teu pai? Teu pai é teu herói, teu pai é o cara que te fez, teu pai é a pessoa que te dá o parabéns na hora que você precisa, ou não te dá porque você ainda não pode ouvir, porque senão você vai desistir, mas que ele tem essa noção, sabe, Fê, que, cara, você pode fazer melhor, você pode fazer tão melhor que você pode ser tão mais feliz que isso. Não se contenta com o bom, não. O Schwarzenegger, ele tem essa frase, né, que ele fala, nunca perca a sua fome, nunca perca a sua gana, né. Agora, uma coisa, o Schwarzenegger lá, que é uma pessoa distante, né, e que, sabe, motiva milhões, talvez bilhões de pessoas, né, mundo afora. Outra coisa, você vê seu pai. E aí, a gente tem que parar um pouquinho e perceber como é a vida, porque meu pai de longe conquistou as coisas que o Schwarzenegger conquistou, mas para mim ele é um sujeito de extremo sucesso, porque aquilo que ele se propôs para fazer, ele fez o melhor que ele pôde. Então, sabe, se eu puder fazer pelo menos que nem ele, se eu puder ser um bom pai, se eu puder ser um bom marido, né, e evidentemente, né, aí também está ligado a questão da profissão. Se eu puder ser um bom médico, porra, cara, que sonho mais você vai ter? Só isso. E eu trouxe isso porque é interessante você ver um lado mais pessoal de uma figura que inspira tantos. Então eu trago aí um trecho do Paulo Musi que eu me identifico, e aí eu encerro aqui a apresentação com essas duas fotos. Eu agradeço por ter assistido até aqui, né? E eu vejo muito um paralelo entre essas duas fotos. Uma onde eu tô na academia, eu raramente tiro fotos em academia, e nessa eu tirei e falhei com uma repetição. E na outra eu tô fazendo uma apresentação em sala. Então, um universo eu tô buscando a falha, e no outro eu não posso falhar. E é justamente isso que eu tento trazer. Uma outra frase que o Paulo Musi fala de um ditado árabe é o seguinte: quanto mais você compartilha o conhecimento, mais você recebe. E acredito que estamos aqui para isso. Um bom profissional sabe simplificar as coisas para uma criança de 4 anos de idade. E eu espero ter feito isso com pessoas aqui um pouco mais velhas. Agradeço por ter assistido até aqui e até a próxima.